O número 5.800 da rua Manuela Pedraza, em Vila Urquiza, a poucos quarteirões do bairro Saavedra, foi o epicentro de um crime chocante há 23 anos. Hoje, a área parece calma e seus vizinhos afirmam que a insegurança, talvez, não espreite ali tanto quanto em outros bairros de Buenos Aires, na Argentina. Mas quem ali vivia no dia 27 de março de 2000 presenciou um horror que ainda hoje é impossível de compreender. Todos preferem esquecer o que aconteceu naquele imóvel, e os que vieram depois e não foram testemunhas diretas daquele sangrento episódio preferem não saber. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje vamos conhecer a história de Juan Carlos Vázquez. Esse caso é um pouco diferente dos que costumamos contar por aqui, pois envolve não apenas um crime terrível, mas também os detalhes sobre uma casa supostamente assombrada, que serviu como pano de fundo para essa história que podemos chamar, no mínimo, de macabra. Na época dos fatos, Juan Carlos tinha 50 anos e trabalhava há 16 em uma loja de ferragens na cidade argentina de Buenos Aires. Ele tinha duas filhas. Gabriela, de 24 anos, era a mais velha das irmãs e estava procurando emprego, enquanto Silvina, de 21, já havia passado em 11 disciplinas na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires e tinha uma boa média. Aurora, esposa de Juan Carlos e mãe de Gabriela e Silvina, havia morrido em 1993, cerca de 7 anos antes, após passar por um quadro agudo de diabetes. Segundo familiares, foi muito difícil para as irmãs superarem a morte da mãe. A partir daquele momento, pai e filhas ficaram mais unidos e Juan Carlos passou a ser mãe e pai das garotas. De acordo com relatórios, em 1998, Juan Carlos e suas filhas mudaram-se para um imóvel alugado localizado na rua Manuela Pedraza, número 5.800, próximo ao bairro Saavedra, também em Buenos Aires. Assim, Juan Carlos estaria mais próximo de seu trabalho e as meninas da universidade. Mais ou menos no fim do mês de fevereiro de 2000, eles começaram a dormir um ao lado do outro no mesmo cômodo, por medo. Segundo relatos, os três acreditavam que coisas estranhas e inexplicáveis aconteciam naquela casa que alugaram. Lâmpadas explodiam, coisas desapareciam, havia barulhos inexplicáveis, as cortinas abriam e fechavam, o ventilador desligava sozinho e as camas se moviam enquanto eles estavam dormindo. Sem nenhuma ação humana perceptível, eles começaram a atribuir tais acontecimentos a fenômenos paranormais. Segundo o depoimento posterior de Gabriela, eles viram a cara do diabo no espelho e, por isso, o pai o quebrou. Depois de quase 2 anos morando no local, eles acreditavam que a casa que alugaram estava possuída por entidades malignas. No entanto, nenhum de seus comportamentos permitiria antecipar o que iria acontecer. Uma vizinha disse que as meninas eram meigas e carinhosas com o pai, e ele vivia para elas. Então, no ano 2000, a família Vázquez parecia como tantas outras, mas na noite de 27 de março, o que aconteceu dentro da casa onde moravam se tornou um dos casos mais sangrentos da história criminal argentina. Naquela noite, os moradores daquele quarteirão não conseguiam dormir. Os vizinhos, então, chamaram a polícia para alertá-los sobre os ruídos perturbadores que ecoavam daquela casa do horror. Gritos, prantos, cantos e orações podiam ser ouvidos. Quando a viatura chegou, um policial saiu e bateu na porta. Como ninguém o atendeu, ele olhou pela janela e viu uma cena horripilante. Juan Carlos estava caído, nu e banhado em sangue devido a vários cortes de faca. Rapidamente, os agentes policiais arrombaram a porta e presenciaram a cena macabra. Encontraram Juan Carlos sem vida. Estava caído próximo à escada. Seus restos mortais foram espalhados e arrancados por suas próprias filhas. Havia sangue nas paredes e em todo o imóvel.
ao lado de inúmeros objetos e livros esotéricos que aludiam à magia branca e à magia negra, livros sobre práticas exorcistas, bíblias, imagens de São Bento de Núrsia, um santo a quem foi creditado o poder de afastar o mal de si e de seus discípulos. Havia também velas acesas como parte de um ritual de purificação, além de poções e frascos com substâncias transparentes. Todos os espelhos estavam quebrados e colocados com a parte refletora virada para baixo. Também havia urina, vômito e excrementos no banheiro que completavam o quadro macabro que era aquela cena de crime. Nos dias seguintes, a justiça ordenou que um policial ficasse de guarda para preservar o local do crime hediondo, com a ordem de que ninguém que não estivesse autorizado entrasse no local. Um dos investigadores do caso, ainda emocionado com a impressão que a cena do crime lhe causou, confidenciou: "Nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Foi impressionante. O corpo do homem foi destruído, estava sem os olhos e havia sinais de canibalismo." De acordo com os relatórios da polícia no dia do evento, no quarto das jovens havia 2 camas e um colchão jogado no chão, o que sugeria que, pelo menos nos dias anteriores, o pai e as filhas haviam realmente dormido juntos no mesmo quarto. O crime que resultou na morte de Juan Carlos Vázquez foi batizado pela mídia na época como o caso das irmãs satânicas, e o motivo surgiu depois do depoimento que uma delas, Gabriela, deu aos investigadores. "Para nos purificar, tínhamos que tomar banho de elixir branco. Fizemos isso por 20 dias e a casa melhorou muito, mas algo deu errado. O tempo passou e as coisas, longe de melhorar, ficaram mais sombrias." Gabriela contou o ocorrido conforme a decodificação que sua mente fez do que percebeu, com o pai depois que ele quebrou o espelho para parar de ver o diabo. Ele ficou vermelho e começou a vomitar. Vomitou muito, cuspiu sangue. Para mim, Silvina foi tomada pelo desespero. Ela estava em transe. Aquela não era minha irmã. A Silvina parecia diferente. Ela tinha um tom de voz diferente. Segundo palavras da própria Silvina, o demônio queria possuí-la, submetê-la sexualmente até que, finalmente, segundo ela, conseguiu entrar em seu corpo. Mas isso não a impediu em sua missão mística. "Papai se entregou como um cordeiro e eu comecei a cortar a pele dele. Cortei para tirar o demônio e ver papai de novo", disse ela, tentando explicar o inexplicável. Segundo o depoimento das jovens, o pai e as 2 filhas teriam participado de uma espécie de rito de purificação para retirar do pai o diabo, que, segundo a opinião de especialistas, provavelmente teria terminado com a morte de todos os envolvidos. Um policial explicou após o fato: "As detidas, Silvina e Gabriela, estavam muito transtornadas, gritando frases como: 'Satanás está aqui, saiu dele. Agora está dentro dela', ou 'Deixe o diabo sair, deixe o mal sair'." Oficiais e suboficiais com vasta experiência, olhos treinados e memória apurada afirmavam nunca ter presenciado nada sequer semelhante. Assim que os agentes conseguiram contê-las, as irmãs Vázquez foram transferidas para o Hospital Pirovano. Lá, elas foram submetidas à perícia psicológica e psiquiátrica e permaneceram internadas e detidas, contidas por vários dias por uma equipe de saúde mental. Posteriormente, ambas foram encaminhadas para a Unidade 27, o presídio que existe dentro do Hospital Neuropsiquiátrico. Uma das psicólogas explicou em seu depoimento: "Recebi Silvina e ela continuou cantando: 'Ó Senhor, eu te amo, Senhor, Satanás se foi.'" Ela explicou que quando tirou Satã do corpo de seu pai, ele entrou no de sua irmã, e acrescentou que, posteriormente, Silvina teve que ser amarrada a uma maca e medicada. Ciclicamente, ela tinha novos ataques, o delírio tomava conta dela e ela dizia que qualquer pessoa no quarto do hospital poderia estar possuída. Pouco depois, as 2 irmãs foram indiciadas nos termos do artigo 34 do Código Penal argentino, que diz assim:
não são puníveis. Primeiro, quem no comando do fato não puder, seja por insuficiência de suas faculdades, por alterações mórbidas das mesmas, seja por estado de inconsciência, erro ou ignorância não imputável do fato, de compreender a criminalidade do fato ou dirigir suas ações. Em caso de alienação, o tribunal poderá determinar a internação do agente em asilo, do qual não sairá senão por decisão judicial, com audição do Ministério Público e parecer prévio de peritos que declarem que o perigo do doente se ferir ou ferir terceiros desapareceu. Nos demais casos em que o acusado seja absolvido pelos motivos previstos, o tribunal ordenará sua detenção em estabelecimento idôneo até se verificar o desaparecimento das condições que o tornaram perigoso. A história das irmãs Vasques, em diferentes entrevistas com médicos especialistas, permitiu reconstruir, pelo menos em parte, como elas chegaram ao parricídio. Como dito antes, nas crônicas daqueles dias, foi detalhado que a família Vasques estava convencida de que naquela casa alugada aconteciam coisas que não tinham explicação, como lâmpadas que explodiam de repente, objetos que se moviam sozinhos e ruídos estranhos que acabavam tomando conta do lugar. Um dos lugares onde Silvina, a caçula das irmãs, tinha buscado ajuda foi na paróquia Santa Maria de Los Angeles. Lá, um padre explicou que a família deveria purificar a casa com água benta e rezar muito. Ele também recomendou que frequentassem o Centro Alquímico Transmutar, onde as duas jovens chegaram a fazer cursos. Enquanto isso, o pai consultou um pastor do bairro que mais tarde contou a um jornalista o que sentia por Juan Carlos. Percebi uma pessoa com medo. Eu acho que o que ele estava procurando era impedir o que estava vindo em sua direção. Segundo o depoimento, o que mais preocupava Juan Carlos naquele momento era saber se havia possessão demoníaca. A resposta do pastor foi afirmativa. As irmãs então resolveram falar com Jorge Eduardo Escarcela, dono do imóvel. Um dia antes do evento, elas tocaram minha campainha para me perguntar se alguém havia morrido no endereço onde moravam ou se houve um cemitério no terreno em algum momento. Eu respondi que havia uma oficina de polimento de vidro, mas as jovens me informaram que tinham ido ver um padre e que este lhes tinha dito que rondava na casa uma alma com dores e que elas tinham que rezar constantemente para que a alma fosse embora, declarou o proprietário. A autópsia determinou que o corpo nu de Juan tinha um corte na virilha, mas não havia indicação de atividade sexual na vítima ou em suas filhas. O motivo não era luxúria, mas purificação. O cadáver estava faltando parte do couro cabeludo e também a orelha direita. O rosto estava mutilado com cortes de alto a baixo e na bochecha esquerda havia sinais de mordidas. O laudo pericial revelou que a morte foi resultado de hemorragia externa decorrente de múltiplas facadas na cabeça e no pescoço. A autópsia determinou que ele realmente tinha um símbolo desenhado em seu abdômen com uma faca. Um círculo que envolvia um triângulo, uma espécie de pentagrama esotérico, e que o ferimento fatal foi resultado de uma perfuração na artéria carótida. Os cortes que Silvina fez no pai não foram profundos. Como ela contou, ela tentou descascá-lo, como se fosse evidente que ela não queria machucar o pai, mas tirar o mal de suas entranhas. A imagem da reconstrução foi baseada na descrição feita pelos primeiros policiais que chegaram no local enquanto o crime ainda estava em andamento, e surpreenderam Silvina sobre o corpo do pai, esfaqueando-o. A imagem mostra os nus, Silvina sobre o corpo do pai, também sem roupa e com uma faca na mão. Gabriela estava presente, mas assistia ao ataque desarmada. Por isso, no início também se discutiu o caso de incesto, além do parricídio e do satanismo. Dizem que a mais velha das irmãs, Gabriela, dormia com o pai, mas essa informação não foi verificada, ficou apenas como um boato. A autópsia ainda trouxe os seguintes detalhes. Trata-se de homicídio, possivelmente com
consentimento do fato por parte da vítima. A grande maioria das lesões são vitais. A vítima despiu-se pelos seus próprios meios e praticamente não resistiu a ser esfaqueada. Os restos humanos encontrados no chão, longe do corpo, indicaram que foram arrastados pelo sangue, tamanha quantidade. O deslocamento dos móveis indicou a preparação do local para a realização dos atos. Por unanimidade, 3 psiquiatras e 2 psicólogas determinaram que Gabriela, a mais velha, sofria de uma síndrome pseudo-esquizoide com intervalos semiconscientes, enquanto Silvina foi diagnosticada com um quadro de esquizofrenia perigoso para si e para terceiros. Depois de avaliar todas as provas, o juiz concluiu que as irmãs Vasques não lideraram uma conspiração exorcista. Apenas produziram uma sucessão de atos desorganizados, loucos e absolutamente psicóticos que culminaram na trágica morte de seu pai. Com base nisso, o juiz declarou as 2 irmãs, Gabriela e Silvina Vasques, inimputáveis, o que significa que não podem ser acusadas ou responsabilizadas pelo crime. O juiz concluiu que, legal e psiquiatricamente, elas não podiam compreender a criminalidade de seus atos. Embora a autora material do parricídio fosse Silvina, legalmente não existe a possibilidade de fazê-la cumprir pena por um crime que ela não tinha condições de entender. A acusação contra Gabriela foi retirada por entender que não havia participado do assassinato. No entanto, ele manteve a decisão de continuar com a internação psiquiátrica de Silvina, que após 3 anos já havia sido concluída, e ela estava livre para conviver em sociedade. Do ponto de vista científico, matar para expulsar o demônio é mais típico dos filmes de Hollywood do que de um grupo religioso. Nesse sentido, foram vários os pesquisadores que na época negaram a existência da possessão satânica e se inclinaram mais para o lado psíquico das irmãs. Não faltaram versões que insistiam em relacionar a tragédia com a influência que a academia esotérica, chamada Transmute, aquela onde elas chegaram a fazer cursos, poderia ter sobre as jovens. A teoria é de que nesse local ambas cultivaram sua obsessão por Satã, insistindo que, ao invés de ajudá-las, o grupo acabou potencializando a perturbação mental das irmãs. Após serem libertadas, segundo o que se sabe, as irmãs nunca mais tiveram contato uma com a outra. Seu paradeiro permanece um mistério, de maneira que não se pode dizer exatamente até que ponto cada uma delas seguiu em frente com suas vidas. O que se sabe é que, há vários anos, elas deixaram os hospitais, mas o enigma e a dúvida persistem. Existe uma cura para o que elas tiveram? Em 2010, foi noticiado na mídia que Silvina havia sido dispensada do hospital neuropsiquiátrico e que, em 2013, estava terminando seus estudos na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires. Publicamente, nada mais se sabe sobre ela ou seu estado de saúde mental. Gabriela passou 6 meses no mesmo local até que as acusações contra ela fossem retiradas. Uma vez separada de sua irmã mais nova, ela recuperou progressivamente a lucidez e foi estabilizada psiquiatricamente. Ela teve uma filha com um homem que, ao descobrir o que a mulher havia protagonizado há 20 anos, decidiu se mudar. Aquele imóvel sombrio ficou fechado por mais de 6 anos após o crime. Devido à grande publicidade que o caso recebeu, ninguém quis alugar a casa, mesmo quando o proprietário tentou fazer uma limpeza espiritual no local. Atualmente, o imóvel é habitado por um parente dos proprietários, mas não se tem informação se ainda existem atividades paranormais na residência. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Acreditam que a família estava enfrentando forças sobrenaturais até que as coisas saíram terrivelmente do controle, ou as irmãs Vasques eram na verdade portadoras de transtornos psiquiátricos? Não se esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.